orientação, primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação com o bombeiro instrutor Renato Firmino. 8h06, como acontece toda segunda-feira. Renato Firmino conosco aqui. Bom dia, Firmino. Bom dia, Gustavo Ferrari. O Firmino, que é bombeiro civil, instrutor, professor de primeiros socorros, enfim. Você sabe que é um sucesso essa coluna, porque muita gente tem conseguido sanar dúvidas, né? E obter as informações preliminares, que são justamente as informações necessárias para o melhor atendimento, seja para um socorro, seja para uma prevenção, ou seja até para um atendimento aí de urgência. Com certeza, Gustavo, é muito importante passar essas informações, né, para os ouvintes, né? Muitas pessoas têm dúvida num atendimento aí prioritário aí, uma pessoa, até mesmo hoje vamos falar sobre prevenção e combate a incêndio, né, para as pessoas aí. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo, um prazer estar aqui novamente nos estúdios da Rádio Jovem Pan e passar informações para vocês. Firmino, quando se fala em combate e prevenção a incêndio, o que vem a ser uma prevenção a um incêndio? Obviamente, prevenção é você prevenir para que não aconteça, né? Mas quando você se depara com o que é uma situação de incêndio, Firmino? Então nós temos tanto na residência como nas edificações, até mesmo nos veículos, riscos de incêndio. E quando o fogo é para o nosso meio de vida, né, para cozer alimentos, para nos aquecer, para criar máquinas, utensílios, tudo do presente, tudo criado pelo fogo. Mas esse fogo é controlado, né? Quando nós vamos criar algo, o fogo é controlado. Já o fogo fora de controle, Gustavo, já é um incêndio. Então, quando foge do controle, já é um incêndio. Então, o que é o fogo? O fogo é uma reação química denominada combustão, que desprende calor e luz dos materiais combustíveis e inflamáveis. Fogo, uma reação química. A reação química é a combinação ou união de mais de um elemento reagente. Então o fogo é uma reação química porque ele é formado por 3 elementos: combustível, o comburente e o calor. Então o fogo é uma reação química formada por 3 elementos: o combustível, o comburente e o calor. O combustível é todo elemento que queima. Tudo que serve como campo para a propagação do fogo, tudo que pega fogo é combustível. E o que é o comburente? Comburente é o oxigênio, é o que dá vida às chamas. É o que mantém a chama acesa? Isso, que dá alimentação às chamas. Uhum. Porque o comburente, ele faz a combinação com os vapores que desprendem dos materiais combustíveis e aumenta a queima. Então, combustível é tudo que queima, sendo sólido, líquido ou gasoso. Então, o material combustível sólido, exemplos: madeira, papel, tecido, plástico, borracha, espuma e outros. Materiais líquidos, nós temos inúmeros. Existem os líquidos voláteis. O líquido volátil é o líquido que ele é inflamável, que desprende vapores na temperatura do ambiente. Então, líquido volátil, a gasolina, por exemplo, o álcool, etanol, né, éter, benzina, outros solventes, são os líquidos voláteis que desprendem vapores na temperatura do ambiente. E os líquidos não voláteis são os líquidos como óleo, graxa, que quando aquecemos esses materiais com a temperatura maior do ambiente, maior do que do ambiente, eles também desprendem vapores inflamáveis e queimam. Então nós temos os combustíveis, temos comburente, que é o oxigênio, e o calor. Então, esses 3 elementos juntos formam uma reação química, que é o fogo. Então, o calor, o que é? A forma de energia que provoca o desprendimento dos vapores dos materiais combustíveis. Então, para melhor entendimento, sem calor não tem desprendimento de vapores do material. Sem vapor inflamável não tem queima. Então, tudo queima, tudo pega fogo. Então nós devemos ter alguns equipamentos, alguns itens importantes de combate a incêndio. Por isso que existe um decreto estadual do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar que tem a obrigatoriedade aí nas empresas, nos estabelecimentos comerciais, ter alguns itens de combate a incêndio. Agora, Firmino, só tira uma dúvida. Por exemplo, você falou que tudo que gera combustão acaba queimando, né? Isso. Mas a minha pergunta nem tudo que queima é um incêndio, na verdade. Por exemplo, se eu puser fogo no lixo e esse fogo não se propagar, isso não é um incêndio, né? Mas é um fogo.
Já teve aí o início. Tá. Já é um princípio de incêndio. Então, de qualquer forma, eu tenho que tomar cuidado com o fogo pequenininho. Exatamente, pois se eu não controlo ele, daí começa a sua propagação, que começa a reação em cadeia, que é uma transformação gerando outra transformação. Então vamos dar um exemplo de uma reação em cadeia. Por exemplo, essa cadeira que nós temos aqui no estúdio, ela é um combustível. É um material combustível. E nós temos no ambiente o oxigênio, que é dado o nome de comburente. Se eu pego um isqueiro ou um fósforo e aqueço esse material, ele vai desprender vapores. E depois começa a desprender vapores inflamáveis e passa a queimar essa cadeira. Ao lado eu tenho mais materiais que podem queimar também. Então, o fogo é uma reação química denominada combustão, porque entrou em combustão, que libera luz e calor. A luz e o calor que libera do fogo propaga para o material vizinho. Irradia para o material vizinho que, sob a ação do calor, começa também a liberar vapores inflamáveis e passa a queimar. Então, por isso, caros ouvintes, quando inicia-se a queima, nós devemos tomar muito cuidado para não ocorrer a sua propagação. Ok. Então, por isso, existem alguns itens importantes de combate a incêndio, materiais importantes, como o extintor de incêndio. O extintor é um equipamento portátil para combate a incêndio, mas muitas pessoas não têm conhecimento do seu uso. Por exemplo, um veículo. Foi revogada essa lei da obrigatoriedade do extintor no veículo. Por isso, hoje é facultativo. Quem tem um extintor de incêndio no veículo precisa também cuidar da sua validade. Precisa passar por manutenções. Então, se tem, precisa cuidar. Mas quem não tem, caros ouvintes, o extintor de incêndio é o único item de combate a incêndio para o veículo. Então, é o que tem para fazer o uso no princípio de incêndio. Muitas pessoas, quando um veículo começa a pegar fogo, dá o princípio de incêndio, eles saem correndo, abrem o capô. Aí tem a alimentação da queima, que entra o comburente mais oxigênio, Gustavo. Ou seja, piora a situação, né? Exatamente, daí acaba aumentando a queima. Então, a importância é, para fazer o combate, uma extinção de incêndio no veículo, primeira coisa a se fazer, já pegar esse equipamento extintor de incêndio, verificar se o manômetro está carregado, que mostra a sua pressurização. O manômetro é justamente o sinalizador dele, né? Mostrando se está pressurizado. Ok. Pressurizado. Então, o extintor de incêndio, ele tem lá, ele é de sulfato de amônia. Ele é triclasse, ele atende 3 classes de incêndio, que nós vamos fazer aula dessas classes de incêndio. Como fazer o uso correto desses equipamentos para cada classe de incêndio. Então, pegamos esse equipamento e já verificamos na frente do carro e abrimos apenas o capô, fazendo o que? A abertura da alavanca. Pois tem um dispositivo de mola lá na frente que vai já projetar esse capô para cima. E vai ficar um espaço. Que é por esse espaço que nós vamos fazer o quê? O combate. Ok. Dar o início. Para depois tomar um certo cuidado e levantar devagar a tampa do capô. Ou seja, não se levanta a tampa bruscamente para conter o incêndio, né? De uma forma muito rápida, né? Sim. Você faz por etapas, não é isso? Pois o fogo está incubado. Ok. Ao levantar a tampa do capô, tem a alimentação da queima com o comburente e aumenta o fogo. Aí muitos falam, mas só que não consigo fazer o combate por causa da quantidade existente em quilos, né? Do material. Porque três apertadas já praticamente acabou, né? Por isso que nós devemos saber como que faz esse combate com muito cuidado. Então, nas empresas, nos comércios, tem a obrigatoriedade do uso dos extintores, da instalação dos equipamentos. Não apenas os extintores de incêndio, conforme o grau de risco da empresa, conforme a carga de incêndio. Então é feito um dimensionamento para saber se vai ser instalado hidrantes, que daí entra o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, Firmino, agora uma dúvida. Por exemplo, quando você concede o AVCB, né? Você só concede essa licença, né? Que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Isso, eventos, prédios, estabelecimentos comerciais precisam ter, senão ele não consegue funcionar, certo? Exatamente. A minha pergunta é, por que não se faz uma obrigatoriedade, não se torna obrigatório que quando você obtém esse documento, essa certidão, você saiba manusear os equipamentos de combate a chamas? Isso já existe.
Pela instrução técnica número 17 do Corpo de Bombeiros, do decreto estadual, existe sim a brigada de emergência. Não, então, quando tem o AVCB, então você tem que ter. Isso. Mas isso na prática ela não funciona, porque, por exemplo, eu moro num prédio, né? Os corredores têm os extintores. Sim. Só que em nenhum momento, pelo menos eu não tenho conhecimento de que algum morador foi chamado para aprender a manusear os extintores. Precisa, então, quem está num prédio, um síndico. O síndico precisa fazer com que os moradores, os condôminos, eles tenham esse treinamento. Pois se tem o equipamento no local, precisamos ter pessoas habilitadas. Sim, exatamente, fazer é uso do isso. equipamento. Mas no outro prédio que eu morei também, isso daí também não aconteceu. Tá, mas precisa ser cobrado. Não. Então, precisamos, né, que nem você como condômino, morador do prédio, né, procurar aí o seu síndico, procurar um responsável aí para orientar essas pessoas, contratar um profissional habilitado para orientar essas pessoas conforme o uso dos equipamentos, para fazer uso dos equipamentos, né? Como numa empresa, como no estabelecimento comercial, numa loja, por exemplo, tem o equipamento e muitos não sabem usar. Então, mas por exemplo, nós temos o equipamento aqui. Aqui, se você perguntar na rádio aqui, ninguém sabe usar isso aqui. Aí nós temos brigadistas. Não, você tem, exatamente, mas aí até localizar você, porque isso aqui quantos metros quadrados tem aqui? Aqui passa de 40 mil metros. Então, 40 mil metros quadrados. Às vezes você tá numa outra ponta e aqui tá pegando fogo, por exemplo. Até localizar o Firmino, isso aqui já foi pro brejo, entendeu? Por isso que nós estamos aqui para orientar as pessoas sobre o uso do equipamento, porque muitas vezes tem falha de comunicação, né? Muitos não são orientados sobre o equipamento. Por exemplo, Gustavo, um extintor de água pressurizada que não pode estar ao lado de um quadro de eletricidade. Imagine aquela pessoa que não tem conhecimento do uso do extintor, como que vai aplicar, não conhece a classe de incêndio. Quando começa um princípio de incêndio no quadro elétrico, primeiro que ele vê é aquele grande que está instalado próximo. É o primeiro que ele pega, Ele pega, pensando que vai fazer um combate e ele recebe uma descarga elétrica, podendo sofrer uma parada cardíaca. Então, por isso que nós vamos começar agora a informar, né, orientar as pessoas como se faz o uso correto dos extintores conforme a classe de incêndio. Então, nos estabelecimentos comerciais existe a obrigatoriedade de existir os seus equipamentos voltados a combate a incêndio. Não só os extintores, sinalizações de emergência também, que são aquelas placas fotoluminescente que quando acaba a energia, desligamos a energia, ela fica acesa, indicando rota saída, de fuga, né? Saída de emergência, onde estão instalados equipamentos extintores de incêndio, hidrante, botoeiras de alarme. Outra situação, botoeira de alarme. Como que faz o acionamento do alarme? Então precisa ter um plano de emergência. Eu nunca quebrei, eu sempre tive vontade de quebrar, graças a Deus nunca precisei. Mas espero que nunca precise. Ela funciona mesmo, você quebrando ela precisa funcionar, né? Então por isso quem tem alarme de incêndio, hidrantes, precisa passar por checklists, né? Precisa ter um profissional habilitado que faça periodicamente o checklist do equipamento. Será que essa botoeira instalada ela está endereçada com a central de alarme que deve estar monitorada durante 24 horas? Quando uma empresa, ela deve estar na portaria. Será que o controlador de acesso, o vigilante patrimonial que está na portaria, ele tem o conhecimento como que faz o acionamento de alarme manual, se for preciso? Será que ele entende sobre aquela central de alarme? Muitas pessoas que deparam com uma situação de emergência, então o que é emergência? Incêndio, explosões, soterramento, acidente com vítimas, acidente com múltiplas vítimas, que nós já orientamos sobre isso na semana passada. A pessoa, quando depara com a situação de emergência, ela não sabe fazer o disparo do alarme, pois não foi orientada por alguém. Muitas pessoas pensam que precisa quebrar aquele vidro da botoeira e apertar aquele botão. Sim. Pelo contrário, só quebra o vidro, pois aquele botão automático, né? Automático, pois aquele botão ele é pressurizado pelo vidro. Ao quebrar o vidro, esse botão ele é despressurizado e até 5 segundos deve soar o alarme. O duro é você quebrar e então você tocou num assunto importante. O alarme não tem que soar no prédio, tem que soar na central, não é isso? Também, conforme a empresa, para não gerar pânico,
soa na central e depois faz o disparo. Então, aí o que acontece? O cidadão vai lá, quebra, achando, bom, agora já tô avisando todo mundo aqui e não, Tem que tocar o alarme. E não toca o alarme. E aí? Precisa tocar. Então, Isso é imediato. Até 5 segundos deve soar o alarme. Dependendo do local, como um shopping, um aeroporto, para não gerar pânico, vamos pensar num shopping. Se tem uma situação de emergência, que a pessoa observou que é emergência, quebrou aquele vidro, dispara o alarme na central, onde essa central vai passar o rádio para o bombeiro civil que existe na edificação. Que é na brigada, né? O responsável pela brigada. Né? Para ir até o local para saber se realmente é uma situação de emergência ou acidentalmente alguém quebrou o alarme, quebrou a botoeira. Então, para que não gere pânico, né? Aí, caso uma emergência sim, aí faz o disparo geral para evacuação de emergência e inicia-se o trabalho de evacuação. E isso você está falando num prédio, numa empresa, no estabelecimento, é sempre um bombeiro civil que dá o primeiro atendimento. Primeiro atendimento. Nós somos os primeiros respondedores, né? Contando com a brigada de emergência e contando sempre, pessoal, sempre contando com o apoio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Não pense que consegue fazer sozinhos. Não, nós precisamos trabalhar em equipe. Sozinho nós não faremos nada, mas em equipe nós faremos tudo. Então precisamos contar com o apoio do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar com uma situação de incêndio. O que aconteceu não é porque tem um bombeiro civil na sua empresa, tem uma brigada bem treinada e vamos deixar de acionar a equipe de emergência do Corpo de Bombeiro. Pelo contrário, nós precisamos chamar esses profissionais para fazer todo o atendimento. Que eles vão chegar lá, vão procurar saber se tem um bombeiro civil, se tem um técnico de segurança do trabalho, se tem um brigadista, como começou a situação de emergência, né? Então daí vai ter um oficial que vai também atender a emergência, comandar a emergência lá junto com os outros profissionais do Corpo Bombeiro. Então há necessidade de ter conhecimento sim dos equipamentos que nós temos às empresas e como fazer uso. Outra situação do alarme, Gustavo. Tem botoeiras que são diferentes uma da outra. Não é apenas um modelo. São vários modelos. Tem pessoa que não encontra aquele martelinho e quer quebrar a botoeira. Está escrito apenas assim: aperte até travar. Do contrário do que tem do martelinho, quebre o vidro em caso de incêndio. Então, quando não tem o martelinho, leiam antes. Sim. Vamos ler. Então nós vamos precisar. É que às vezes no desespero, né? Eu não sei se até se você der um soco ali, você acaba quebrando, né? Pode quebrar, mas só que também tem o risco de machucar a mão. Então pega um outro objeto e quebra o vidro. E quebra, né? Na ausência, na falta do martelinho, pega um outro objeto e quebra o vidro. Quebra o vidro. Se não tem o martelinho e não tem o vidro, nós vamos fazer o quê? Vamos ler e vamos verificar se é de apertar e pressurizar o botão. Tem uma que você pressuriza o botão e ouve um clique. É a hora que vai soar o alarme. Tem uma que está escrito push, que você puxa uma alavanquinha que vai soar o alarme. E a outra é um botão vermelho que tem setas indicando para a direita, igual de uma máquina, um botão de emergência de uma máquina que tem numa empresa, que nós pressurizamos ele, vai soar o alarme. Então nós precisamos saber qual tipo de botoeira existe no seu estabelecimento, qual é o extintor, se tem hidrante e fazer o melhor uso do equipamento. Com consciência. Saber o que está queimando, para pegar o melhor agente extintor, para fazer o combate no princípio do incêndio. Legal. E semana que vem você vai dizer quais são os extintores para cada uso, tem um formato, né? Exatamente. E você vai dar orientação, o que é extintor de água, o que é de pó químico seco, pó químico, o que é CO2, que é o dióxido de carbono. Legal. Qual é o uso de cada um, para qual tipo de incêndio que nós vamos usar cada um deles. Agora, é importante as pessoas terem em mente o seguinte, que quem vai combater o incêndio mesmo é o profissional responsável. Exatamente. E o Corpo de Bombeiros, né? Quem tem habilidade para o equipamento. Exatamente. Então nós vamos passar algumas orientações, né, sobre incêndio, sobre prevenção e combate a incêndio, para que as pessoas tenham o mínimo de conhecimento. Para pelo menos não se machucarem à toa, né? Exatamente, e não se apavorar tanto. Legal. Só manter a calma, fazer o acionamento da equipe do Corpo de Bombeiros, contar com o apoio de pessoas que estão ali para retirar as pessoas em segurança do estabelecimento. Muitos saem,
e querem voltar para pegar um objeto que foi o que aconteceu com o músico, né? Lá de Cesário Lange, né? Isso, o músico o Mavisa. Isso, o músico de 43 anos, ele havia saído do salão e acabou retornando para buscar o equipamento dele. E um amigo do Firmino. Era amigo músico, seu, Firmino? Tocamos juntos na noite. Olha. Né? Quando eu tocava na noite, né? O Tonico. E infelizmente também tem o Adriano, contrabaixista, que da mesma forma ele voltou, está hospitalizado, e que Deus abençoe. Agora, eu não sei se é uma fatalidade, se é um acaso do destino, mas geralmente quem volta nunca volta de novo, né? É o que mais acontece, Gustavo. A gente sempre lê isso, né, Firmino? Muitos falam, mas eu voltei para buscar alguém, né? Mas para salvar, voltei para salvar, e quer dizer, ele voltou, ajudar, mas ele não retorna, né? Mas nunca façam o retorno desse local do sinistro, do sinistrado, para tentar recuperar algo, Gustavo. Não vale nossa vida. Deixa para lá. Observa onde tem as saídas de emergência, observa onde que existem as luminárias de emergência indicando as rotas de fuga. Saiam do local, procurem retirar as pessoas em segurança, sem atropelo, sem que pode ter pisoteamento também. Então, uma orientação importante a todos. Quando nós temos salões de festa, supermercados, hipermercados, que existe aquela saída de emergência com aquela barra antipânico, que é aquela barra que nós baixamos ela, a porta abre em sentido de fuga para que nós retiramos as pessoas em segurança. Cuidado com essas barras antipânico. Você lojista, você dono de hipermercado, você aí que está nos ouvindo e nos assistindo também, não deixe essas barras aferrolhadas, não deixe com cadeado, com corrente. Não adianta nada, né? Pois impede a saída de pessoas numa situação de emergência. Vai essa dica para vocês, essa orientação para vocês, com muito amor aqui do Firmino, porque nós trabalhamos com vidas. Legal, Firmino, 8h28. Agradeço a sua participação. Semana que vem você volta com a sequência, né, das dicas de incêndio e os seus canais de contato, Firmino. No Instagram, Bombeiro Firmino, também no Facebook, Bombeiro Renato Firmino. O telefone é 15 98827 3971. 15 98827 3971. Estamos aqui instalados no Bandeira Centro Empresarial, um lugar maravilhoso de se estar. A empresa Fire Life Treinamentos, onde nós estamos já fazendo uma mega estrutura para atender você, brigadista, você profissional da área e quem queira aprender mais sobre primeiros socorros, combate a incêndio, trabalho em altura, espaços confinados e muito mais sobre emergência. Fica aqui um beijo do Firmino para vocês. Como sempre falo, saiam da residência em segurança, venham para o trabalho em segurança e retornem para os seus familiares em segurança. Um beijo do Firmino e até a próxima semana, se Deus quiser. Urra, Gustavo, valeu. Obrigado, Firmino. 8h29. Vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real com o café Excelsior, sempre tradicional, e já a gente volta com o Jornal da Manhã, entrevista de Kiko Pagliato com o prefeito de Peró, Leonardo Folim. 8h29 agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já mais notícias para você.